A palavra de Deus chama a igreja de nação santa. Meu Deus do céu. Nação, né? Grupo de pessoas, nação. Muitas pessoas. Nação santa, a palavra santa significa separada das coisas do mundo, separada daquilo que Deus condena como pecado. Aquilo que o mundo pratica, aquilo que o mundo, eu digo mundo, pessoas, aquilo que pessoas no mundo praticam e que é abominável aos olhos do Senhor, Deus chama a igreja de nação santa. Então é uma nação, é um povo separado daquilo que Deus condena biblicamente. Agora eu preciso buscar o que Deus condena biblicamente. Eu preciso entender quais são os prazeres da carne, quais são as tendências da carne, as tendências dos desejos, para mim poder começar a fugir disso e começar a se engajar no meio dessa nação santa, separada. A palavra de Deus chama a igreja de sacerdócio real. Meu Deus do céu, que coisa linda isso. Que coisa linda. Sacerdócio real, 1 Pedro 2,9. Sacerdócio real. A palavra de Deus chama a igreja de noiva de Cristo. É a noiva de Cristo. É a noiva esperando o noivo voltar. Agora, se eu não fazer parte, se eu não estiver engajado nessa noiva, como que está a minha espera pelo Senhor? Que prometeu que vai voltar. Jesus prometeu que vai voltar e Ele vai voltar porque Ele não mente, nunca mentiu e nunca vai mentir. Jesus vai voltar. E Ele quer achar uma noiva preparada, quer achar pessoas engajadas como noivas. Eu e você como igreja, nós como noivas de Cristo. Como estão as nossas vestimentas de noiva? Como está o nosso vestido de casamento? Como estão os nossos adornos espirituais esperando o noivo? E nós como igreja? Reflita aí, meu querido, reflita aí. A palavra de Deus chama a igreja, associa a igreja como agência do reino de Deus. Atos capítulo 29, versículo 25. Olha que profundo que é isso. Atos capítulo 29, versículo 25. A palavra de Deus associa a igreja como agência do reino de Deus. Agência do reino de Deus. Você quer conhecer o reino de Deus? Vá para a agência. E não foque em pessoas. Não foque na falha das pessoas. Foque na cabeça. Tem o seu alvo Cristo e a sua palavra. Vá na igreja para adorar. Vá na igreja para cultuar. Vá na igreja para se encher de Deus, para buscar uma direção, para buscar um fortalecimento, para servir também, principalmente. Saber que Deus já te entregou dons e talentos para você? Ele já presenteou a sua vida com dons e talentos. E é para ser usado no corpo de Cristo, para abençoar outros, para servir outros irmãos. Agora, se eu não faço parte de uma igreja, onde que eu vou servir isso? Como é que eu vou apresentar os meus dons e talentos para ser servido aonde, como, quando, que hora? De que forma? A igreja é uma ferramenta que Deus deixou para sermos usados nas mãos dele. Claro, irmão, sempre dependendo do agir, da graça, do amor, do poder, da glória de Deus sobre cada um de nós. Não é por mérito humano. Mas estou dizendo aqui, a palavra de Deus está dizendo que a igreja é a agência do reino de Deus. Olha que sério que é isso. Como que nós podemos ficar longe da igreja? Ah, irmão, mas eu fui magoado pela igreja. Conheço muitos irmãos, muitas pessoas que foram machucados dentro de igrejas. Claro, irmão, que essas pessoas que machucaram, se elas não se arrependerem, se não se retratarem com Deus, Deus vai tratar com elas de alguma forma. Mas você vê que essas pessoas que foram machucadas, elas estavam focadas não no alvo que era Cristo, mas estavam com alvo em pessoas, colocaram esperança, colocaram expectativa nas pessoas que estão lá. Ah, irmão, você não fica em igreja nenhuma. Um grupo de pessoas, um grande número de pessoas que estão buscando a Deus, mas que ainda não são perfeitas, estão buscando perfeição sim, mas que continuam falhas. Agora, se eu for olhar para as falhas das pessoas, dos irmãos e irmãs em Cristo, da igreja que eu frequento, que
às vezes me chatearam com algo, às vezes te chatearam com algo, eu não fico em nenhuma, eu não fico em lugar nenhum. Mas o meu alvo não são pessoas, é Cristo. Eu quero escutar a voz do Senhor aqui falando comigo, eu quero se encher de Deus, eu quero servir o próximo, eu quero servir a Deus. Quando eu sirvo o próximo com os meus dons, consequentemente eu estou servindo a Deus. E a igreja é a agência do reino de Deus. E o último significado aí, tem muitos, irmãos, eu quero parar por aqui, eu quero falar com você do último. A igreja é conhecida na Bíblia também como a multiforme sabedoria de Deus. Você quer ter sabedoria de Deus? Vá para a igreja. Se firma os pés na igreja. Seja membro de fiel de uma igreja de Cristo, uma igreja onde se prega a verdade, se prega compromisso, se prega santidade, se prega fé em Deus, se prega para a gente fugir do pecado, andar em santidade, para a gente obedecer às Escrituras. Se prega Jesus Cristo, se prega o Senhor, se prega os atributos de Deus, se prega o que Deus odeia, se prega o que Deus abomina, se prega o que Deus gosta, se prega, te chama a um compromisso às verdades bíblicas, onde você sente a presença do Senhor, onde o Espírito Santo manifesta a glória dele em cada culto. É a multiforme sabedoria de Deus. Como é que eu vou ter sabedoria de Deus se eu não tenho interesse pela igreja dele deixada por ele, criada por Deus? Como é que eu vou ter sabedoria de Deus? Como é que você vai ter sabedoria? Talvez esteja falando com pessoas que há anos, talvez décadas, fazem parte de uma igreja e estão verdadeiramente firmadas os seus pés numa igreja do Senhor. Glória a Deus pela sua vida, continue e não pare. Eu sei que não é fácil. Muitas vezes passamos situações, chateações, mas é hora de perdoar, é hora de levantar a cabeça, é hora de focar no Senhor. Talvez esteja falando com pessoas desigrejadas. Volte para a igreja, meu querido, comece a frequentar, se você nunca frequentou, comece a frequentar uma igreja, ore a Deus, busque a presença do Espírito Santo, peça para Ele mostrar um lugar abençoado, um lugar onde se prega as verdades bíblicas. Uma coisa que a gente precisa prestar atenção também é, igrejas têm de milhares, mas a que você está frequentando, ou aquela que você possa vir a frequentar, ela precisa estar baseada nas verdades bíblicas. Nós vemos aqui um significado da igreja, baluarte da verdade. A única verdade é a palavra de Deus. Fora disso é ensinamento de homens, é doutrina de homens. Isso se torna uma mentira espiritual. Eu tenho certeza que com certeza a maioria desses líderes que ensinam o ensinamento de homens, eles não estão fazendo por mal. Não há maldade nisso, mas eu não posso fazer parte desse pacote. Eu preciso estar numa igreja onde prega princípios bíblicos, princípios de Deus. Talvez esteja falando com pessoas, igual eu falei, que nunca frequentaram uma igreja assim profundamente. Às vezes só visitaram, conheceram, foram uma vez, passou um tempo, foi de novo. Meu irmão, minha irmã, se você está firme, continue. Continue servindo a sua igreja com fidelidade. Mas se você não frequenta, comece a frequentar. Isso é importante. Se você crê em Deus e crê na palavra do Senhor, você precisa fazer parte de uma igreja, de uma família, da agência do reino de Deus, do baluarte da verdade, da nação santa, do rebanho de Deus, da família de Deus. Tantos e tantos exemplos que foram citados aqui, que estão contidos, essas verdades dentro da palavra de Deus, simbolizando a igreja do Senhor. Que Deus te abençoe. Fique com essa meditação, que o Espírito Santo de Deus venha queimar no seu coração e que você venha tomar as atitudes necessárias. Eu creio que isso é uma semente que está sendo lançada na sua vida. Irmãos, anos atrás eu odiava igreja, eu não gostava de igreja. Ainda mais quando se falava de uma igreja evangélica. Eu tinha pavor, tinha terror. Estou contando meu testemunho aqui breve. Eu tinha terror, tinha pavor, tinha nojo. Algumas vezes minha esposa me chamou para a gente começar a frequentar uma igreja evangélica. Irmãos, eu ofendia ela com cada palavrão. Eu mandava ela para aquele lugar, meu Deus do céu.
Mas glória a Deus que Deus abriu os meus olhos. E você sabia, meu querido? Primeira vez que eu fui entrar numa igreja chamada assim evangélica, né? Uma igreja cristã, foi uma luta espiritual terrível. Terrível. À noite eu não dormi. Quando eu determinei no meu coração que no outro dia de manhã eu ia num culto, que eu nunca tinha ido na minha vida, eu passei uma noite de tribulação, uma noite de guerra espiritual, não dormi. Sonhos, pesadelos, pessoas queridas da minha família falando para mim sonho, para mim não ir de jeito nenhum. E no outro dia de manhã eu acordei e falei, eu estou determinado, em nome de Jesus eu vou. E quando eu parei o carro no estacionamento, quando eu fui entrar na igreja, uma mão enorme me empurrava o meu peito para trás para que eu não entrasse. Mas o chamado de Deus era muito mais forte do que essa mão de Satanás. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E eu me apaixonei pela igreja do Senhor e nunca mais tirei os meus pés. Passei por lutas, passei por chateações, por tristezas, por angústias dentro da igreja, mas nunca deixei de frequentar. Reflita, meu irmão. Não se afaste do Senhor, não se afaste da igreja do Senhor. Igreja é projeto de Deus, não é projeto humano. Faça parte desse projeto. Esteja engajado nesse projeto. Jesus vai vir buscar uma noiva, vai vir buscar a igreja. Nós estaremos fazendo parte de uma igreja, sim ou não? Reflita. Deus te abençoe, te guarde, que você venha a refletir nesse assunto. Pois há muitos desigrejados que pensam que não tem nada a ver e vão ficando com suas vidas derrotadas, com as suas vidas espiritualmente falidas, longe desses princípios de Deus aqui falando sobre o que é a igreja. Deus te abençoe, em nome de Jesus, fica aqui meu grande abraço.